seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosane. Hoje nós vamos ler Jó do capítulo 29 ao capítulo 31. Defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade, também azeite tirado das oliveiras, plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos, que tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Todas as pessoas me davam atenção. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se esperava a chuva no tempo do calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. Meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas da aflição. Essa gente zomba de mim e me ataca, mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem como os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que os espantam aos gritos, como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barracos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zombam de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam, e chegam até a me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado, a minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou, como se fosse uma nuvem. Tu me tratas com crueldade. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que pó ou cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, um lugar de encontro marcado para todos os vivos. Por que atacas um homem arruinado que não pode fazer nada a não ser pedir piedade? Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres?
Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Eu peço ajuda. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos dos avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora eu só escuto gente chorando e soluçando. Capítulo 31. Que Deus me pese numa balança justa. Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese na balança justa e Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Quando o empregado ou a empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados, e Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes feitas de lã das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados os meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com as mãos. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça, e nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que as minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo e matem em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Eita, coisa linda, hein? Uau! Agora, daqui para frente, a gente vai ver as falas de Eliúde, Bildade, Zofar, e vai entrar um novo comentarista na situação de Jó, que é Eliú.
né? Ou seja, ficou calado até agora. Ficou calado até agora. Vamos ver o que ele vai nos ensinar. E agora vai começar a falar. Nesse relacionamento de amizade aí com o Jó. E vai falar mais asneira do que os outros falaram. Ah, não! Então vamos lá, gente. Eu escrevi algumas, eu assinalei algumas coisas que saltaram assim na minha atenção, que seria Fala pra mim. a defesa que Jó faz de si mesmo, né? O tempo todo. A gente percebe que ele fala, né? Nunca cobicei, sempre fui justo, nunca fui infiel, nunca fui vingativo, né? Está aqui a minha defesa. A gente vê o tempo todo ele se colocando. Sim. Aí eu não sei, depois vou deixar você falar, mas eu não sei, eu acho que como sempre, né? Eu sempre fico ali no meio, né? Vendo o equilíbrio da situação. E o que eu percebo é que realmente ele tinha noção de quem ele era, né? De qual as intenções que ele fez. Pelo menos diante dele a intenção era aquela, de fazer porque ele, né, gostava de abençoar, de ajudar as viúvas, de ajudar os pobres e de ser benquisto, ele sempre foi. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe, né, pro outro lado dessa avaliação, tem o fator de que Jó, talvez aquilo que a gente ouviu você falar e que eu também percebo agora nessa leitura, que como se ele tivesse muito assim, poxa, eu sou muito justo, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou justo demais, eu faço bem demais, eu dou comida aos pobres, né? Eu penso nos pobres, eu penso nas viúvas, né? Eu sou amigo de todo mundo, eu ajudo todo mundo, e você não vê isso. Eu vejo isso como se fosse também, de certa forma, porque tudo aquilo que passa, tudo que é de menos é ruim, o que é demais também é ruim. Então você não vê talvez Jó sendo demais na defesa dele? A gente precisa aplicar essa questão que você está falando, que é muito apropriada, principalmente com o contexto do que a gente já leu até aqui, né? Nós já lemos 31 capítulos do livro de Jó, faltam 11 capítulos para a gente concluir a obra. E uma coisa que a gente percebe que Jó, ele tinha aquele senso de que o que ele tinha era resultado da sua justiça, ou seja, ele se sentia merecedor. Isso, acho que essa palavra e a graça, o favor de Deus nunca, jamais nos foi dado por merecimento. Mas isso também não nos isenta da responsabilidade de fazer tudo isso que Jó dizia que fazia. Ou seja, não era mais do que a obrigação de Jó ser bom com os pobres, ajudar o órfão, ajudar a viúva, ser um homem de caráter, ser um homem com bom nome, com boa fama, porque isso, indiscutivelmente, é o desejo de Deus para todos nós, que a gente tenha essa boa reputação. Então, Jó está buscando a reivindicação de que ele era bom demais para estar passando por isso. É aí que está o erro. É aí que está o problema de Jó. Só que aquela questão que eu falo do orgulho, olha o que está no capítulo 31. No versículo 35. Como gostaria que alguém me ouvisse? Aqui eu termine assim na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário, ou seja, ele coloca Deus no lugar de adversário dele, né? Quantas vezes fazemos isso, né? Pensando que Deus está contra. Né? Aí ele fala assim, ó, que o meu adversário escreva a sua acusação e com orgulho, olha aí. Eu a carregarei no ombro. E porei na cabeça como se fosse uma coroa. Entendeu? Então aqui, perceba que o orgulho de Jó vai ficando mais latente. Quanto mais ele falava, quanto mais ele discutia no assunto, quanto mais ele se aprofundava, ele se achava mais merecedor. Mais o orgulho dele vai despontando, mais a gente vai percebendo. Então é muito interessante o que isso revela. Ele fala no versículo 37, darei conta a Deus de todos os meus atos, na presença dele ficarei de cabeça erguida. Olha só a presunção. Vou ficar de cabeça erguida. Entendeu? O orgulho. Então, na realidade, é muito superficial alguém ler o livro de Jó e achar que Deus cedeu à provocação de Satanás. Satanás, na realidade, foi um instrumento de Deus, tá? Para abençoar Jó. Para mudar a Jó, no sentido de que ele amava Jó, ele sabia que ele fazia isso, ele via isso com olhos bons, Deus sempre vê, mas assim, é aquilo que eu sempre falo, ele estava pendendo muito talvez para um lado e Deus queria tirar ele daquele precipício. A nossa vida, ela precisa ter como reconhecimento que tudo que a gente recebe, quer de bom, não é por nossas caridades, não é por causa das nossas obras. E o que a gente recebe de ruim, também não é porque a gente fez alguma coisa ruim para receber aquilo. Porque se a gente for avaliar a vida de Jó,
O que de ruim ele teria feito? É isso que eu estava pensando. Entendeu? Exato. Então a gente não pode pender nem para um lado nem para o outro. A gente precisa enxergar no meio dessa realidade a perfeição de Deus. Deus é justo. São as 3 verdades sobre a justiça. Deus é sempre justo, Satanás é sempre injusto e nós somos quase sempre injustos. Entendeu? Então, só Deus é justo. Então que a gente possa aprender quantas verdades salutares, maravilhosas para a nossa vida que estão sendo ministradas através do livro de Jó. Que livro maravilhoso. Eu sairei diferente dessa leitura de Jó. Eu tenho um livro que eu li de Jó que depois eu vou te dar para você ler, que você vai gostar muito. Com certeza. Ele foi escrito e comentado por Jung, um grande psicólogo, né? Quero mesmo, Tá porque bom? aqui você vai gigantando as perguntas e a vontade de aprender, né? É verdade. E é isso aí, gente. A gente volta então amanhã no capítulo 32. Deus abençoe.